João 4, de 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos discípulos, mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, sim, os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Pai, dá-nos a iluminação do teu Espírito, que a tua palavra encontre no nosso coração, Senhor Deus, terra fértil, que ali ela germine, enverede com suas raízes, cresça e dê frutos. Nós te louvamos, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias de mudanças, né, no nosso país, na nossa sociedade, de mudanças drásticas, se a gente parar para pensar, na forma como nós lidamos com a nossa fé e na forma como nós lidamos com a religião. Se você olhar o último censo do IBGE de 2010, o número de evangélicos cresceu 61% nos últimos 10 anos. Mas isso na prática não significa muita coisa. Porque, por outro lado, também nós temos um aumento também dos ateístas. Cerca de 8,9% da nossa população confessa não acreditar em Deus nenhum. E a gente tem aí um crescente movimento conservador em prol da moral e dos bons costumes, que realmente vem aí em contrapartida com uma crise moral e de valores que a nossa sociedade enfrenta. Diz um pensador conservador chamado Edmundo Burke que, diante das abruptas e perturbadoras mudanças que assolam a sociedade, o pensamento conservador tem sido redescoberto e revalorizado.
Viver o cristianismo numa sociedade então tão confusa, tendo do lado conservadores, tendo de outro lado os chamados liberais ou secularistas, como você preferir, nos deixa assim muitas vezes sem entender. Será que realmente adotar uma ideologia, adotar uma forma de ver o mundo vai ajudar? Que parâmetros a gente precisa seguir? Será que nós, como cristãos, que nos dizemos evangélicos, realmente podemos fazer uma leitura simplista, então, dessa realidade e tentar levantar alguns problemas morais? E vamos combater esses problemas, porque isso vai resolver? Eu não sei você, mas eu já fiz esse teste, mas eu gostaria de propor que você fizesse também. Se você falasse com pessoas estranhas, se você cruzasse com pessoas estranhas e perguntassem para elas qual o sentimento, o que elas veem, ou o que elas sentem, ou como elas descrevem uma pessoa que se diz evangélica. Eu lembro que ano passado, no nosso treinamento de liderança, o reverendo Andrés passou um vídeo sobre isso. Infelizmente, a gente vai ter uma enxurrada de declarações tristes. São um bando de gente preconceituosa, um bando de gente que só prega ódio, evangélica machista, é misógino, fala uma coisa e vive outra, e por aí vai. Se você não acredita nisso, faça o teste. Vá lá no centro, vá no shopping e pergunte aleatoriamente. Na Europa, a gente tem um movimento, um fenômeno chamado de pós-cristianismo, uma sociedade que já passou e não se diz mais cristã. Cristo já foi para eles. O fato é que alguns cristãos respondem a essas mudanças, a toda essa forma como a sociedade vive, com severidade. Não, a gente tem que se posicionar e acabou, porque senão vai virar uma bagunça. E a gente acaba ficando com uma fama. Nenhuma abordagem radical, se a gente parar para pensar, é sadia. Isso leva a quem exerce a fé de uma forma sadia, muitas vezes a se calar. No entanto, diante dessas mudanças, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos silenciar. Nós precisamos ter em mente que a gente não deve se enquadrar em nenhum estereotipo desses, em nenhum estereotipo social. Nem ser conservador, nem ser secularista, progressista. Nós precisamos ter em mente que Jesus concedeu aos seus seguidores o imenso privilégio de sermos ministradores da sua graça. Nós somos aqueles e aquelas que apresentam Deus, a água viva, ao mundo que está com sede. Que nós realmente encontramos esse Deus, que nós realmente podemos saciar a nossa sede na fonte de água viva e que agora a gente pode oferecer essa água viva ao mundo que está à deriva, num mundo aí que não tem parâmetros. É sobre isso, é esse desafio que a gente vai enfrentar e que a gente enfrenta, que nós vamos meditar ao longo desse mês. Porque tanto você quanto eu, nós somos surpreendidos em algum momento da nossa vida pela graça de Deus. Em algum momento da nossa caminhada, nós somos impactados. Nós somos convidados a beber dessa água viva, matamos a nossa sede. E agora nós podemos transmitir e realmente dar essa água viva a quem tem sede. Como realmente pregar essa boa nova de salvação a uma cultura que está fugindo dela. A uma cultura que não quer mais saber de Cristo. Jesus, eu queria aqui reforçar, ele não ordenou que a gente saísse bem nas pesquisas de opinião. Talvez você tenha pensado isso. Então é importante terem boas opiniões. Não, não é isso não. Jesus não mandou isso. Mas enquanto a gente ponderar a lista e a gente parar para pensar nas pessoas que falam isso, nós precisamos nos perguntar de que modo nós podemos atuar como sal, como luz, como fermento, como aqueles que têm a água viva
para essas pessoas que nos enxergam de forma tão negativa. Eu posso estar exagerando, mas o fato é que muitos de nós cristãos acreditam que vivem numa Babilônia. Muitos de nós têm uma visão de que a gente está refugiado aqui nesse mundo, só esperando Jesus voltar. E que a gente está preso então aí numa cultura que tem os valores hostis à nossa fé. Mas na verdade, a gente está num mundo muito mais parecido com a Samaria do que com a Babilônia. Nos tempos de Jesus, os samaritanos moravam exatamente do lado dos seus primos judeus. Bebiam o mesmo poço, a mesma água do lençol freático, a mesma terra, eles eram vizinhos. E apesar de eles terem muita coisa em comum, os grupos não conseguiam conviver. Para os judeus, os samaritanos eram hereges. Tanto que João relata, os judeus não se dão bem com os samaritanos. E para a gente saber a origem de tanta raiva, de tanto ódio, a gente precisa ir muito tempo atrás. Lá no ano 721, 722 a.C. Você lembra o que aconteceu nesse ano? A gente falou hoje na escola dominical. Queda da Samaria, a capital do Reino do Norte. Então o Reino do Norte é vencido pelo rei assírio, pelo chamado Assurbanipal, olha que nome legal. E o povo foi levado então como exilado para o cativeiro. Lembra como que era o método assírio de cativeiro? Eles separavam as famílias e mandavam cada pessoa para um lado diferente do império. Ou seja, aquelas pessoas que saíram ali da Samaria foram mandadas para outros lugares. E outras pessoas de outros lugares foram mandadas para Samaria. Os lugares não ficavam inabitáveis. Ou seja, esses outros exilados de outros lugares que vieram para Samaria encontraram-se com aquelas pessoas que não foram para o cativeiro, que ficaram ali na terra. Lembra, os mais pobres geralmente costumavam ficar na terra, não eram mandados embora. E aí o que aconteceu com esse povo que chegou, com aquele povo que ficou? As pessoas se conheciam, nunca mais iam ver suas famílias, formavam o quê? Novas famílias. Só que esses chamados casamentos mistos eles eram na verdade proibidos pela lei de Moisés. Não eram vistos com os bons olhos por aqueles do reino do sul, os chamados judeus do povo de Judá. Lembre-se que o povo de Judá também foi exilado, só que pela Babilônia, e a Babilônia não tinha esse método, eles levaram todas as famílias importantes para a Babilônia. Então, quando voltou da Babilônia, na época dos persas, voltam todas as famílias. Você pode ver isso lá no livro de Esdras. Então, quando eles voltam, eles têm a certeza de que eles são judeus, que eles não se misturaram com ninguém. Mas aquele povo que ficou na Samaria era um povo misturado. E não só isso, quando o povo judeu volta lá da Babilônia para começar a lançar os fundamentos, então, levantar as muralhas de Jerusalém, levantar o novo templo, o segundo templo, os samaritanos estavam ali, ficam com ciúme e tentam atrapalhar os judeus. Então, essa rixa entre judeus e samaritanos é muito antiga, né? Ela é há muito tempo. Então, tanto o povo de Jerusalém, os judeus, quanto o povo de Samaria, os samaritanos, não se davam bem. Todos tinham motivos para ter raiva um dos outros. Um porque aquele povo é misturado, aquele povo lá não seguiu a lei, casaram-se com pessoas que não eram para casar, não têm um sangue puro. E os outros porque esses aí vêm de fora agora, tá construindo tudo, não é assim que as coisas funcionam. E daí para frente você já viu. Então, os samaritanos acabaram então com essa mistura, tendo a sua religião aí, características religiosas próprias. Então, eles têm como Bíblia somente os 5 livros
os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Eu digo eles têm porque eles ainda estão lá, eles ainda existem, os samaritanos estão lá ainda hoje. Eles possuíam, então, na época de Jesus também, um templo próprio, um sacerdócio próprio, lá no Monte Gerizim, que não é o mesmo que Jerusalém. Então, eles negavam, na verdade, a legitimidade do templo construído lá em Jerusalém. Então, na época do segundo templo, então, se você pegar lá a época de Malaquias, dos últimos profetas, a gente vê que essa inimizade já é muito forte. Porque existiam, então, 2 templos, 2 lugares para adorar, 2 formas de ver o mesmo Deus. Então, é uma rixa que só foi crescendo, só foi aumentando. Então, os judeus também não passavam no território dos samaritanos, porque era considerado um lugar impuro. Mesmo que fosse o caminho mais curto. Na verdade, eles evitavam, né? Então, a gente vê que são grupos muito próximos entre si, que na verdade detonam aí fortes inimizades. Então, os povos que são parecidos, mas não são os mesmos. Então, podem de alguma forma aí gerar mais ódio do que grupos desiguais. Então, isso era a verdade nos tempos de Jesus. Tanto que os fariseus acusaram Jesus, se você vê aí no capítulo 8 de João, os fariseus acusam Jesus de samaritano e de estar endemoniado. Samaritano era uma ofensa. Era ofensa você chamar um judeu de samaritano. É como a gente chamar um palmeirense de corintiano. É ofensivo. Ou não? Vou chamar o corintiano de palmeirense. Né? Então, assim, a ideia, assim, o amor é o mesmo pelo futebol, por o time e tal, mas é ofensivo. Então, era isso. E quando os aldeões samaritanos não recebem Jesus, lembra o que João fala para Jesus? Senhor, quer que a gente clama para descer fogo do céu e acabar com esses samaritanos? Era um amor muito forte. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que o problema não é que a nossa religião seja estranha. O problema é que a religião é familiar. Então, como os samaritanos e os judeus, os cristãos e os não cristãos hoje, se a gente parar para pensar, a gente compartilha divisões de mundo semelhantes. Se você parar para pensar, as nossas tradições ocidentais, todas elas, direta ou indiretamente, incluem a Bíblia. A gente vê que a gente compartilha então de um ponto de origem, que é o cristianismo, né? As principais potências, principais sociedades têm a sua origem no cristianismo. Seja hoje elas não aceitarem mais o cristianismo, tirarem a Bíblia e tirarem os crucifixos das repartições públicas e o Estado ser laico, o fato é que a nossa origem é comum. E a gente tem pontos de disputa também bem definidos. Ou a exclusividade de ter Cristo ou de não ter Cristo. De querer ter Deus ou não querer ter Deus. Nós temos familiaridade também com o que cada um acredita. Nós suspeitamos um dos outros. E assim como os samaritanos e os judeus, muitas vezes nós partimos nos nossos relacionamentos de um ponto de ressentimento. Pense nas pessoas que você conhece que não são cristãos. Elas defendem causas relacionadas a direitos humanos, a educação, a democracia, a compaixão pelos fracos, causas que, se a gente parar para pensar, têm as suas raízes no cristianismo. São semelhantes. No entanto, os não cristãos nos veem aí como uma força, uma ameaça. E nós também os vemos dessa forma. No entanto, se a gente parar para pensar, não importa se é liberal, se é conservador, seja lá o que for, os dois grupos tendem a se isolar e trocar acusações e se machucar.
seja pela orientação sexual, seja pela orientação política, seja por qualquer outra coisa, até às vezes a forma como ajudar as pessoas. O fato é que muitas vezes nós nos machucamos por falta de diálogo e interação. Nós precisamos mudar essa atitude de isolamento. A questão não é saber se eu ou você concorda com alguém, mas sim como nós tratamos as pessoas que pensam diferente de nós. Como nós tratamos quem discorda de nós. Nós somos chamados, nós cristãos, para usar as armas da graça. E isso significa que tratar os nossos opositores com amor e respeito é, no mínimo, obedecer ao nosso Cristo, que diz que a gente deve amar os nossos inimigos. E como sempre, Jesus mostra o caminho. Quando os fariseus chamaram ele de samaritano, de endemoniado, se você olhar a continuação do texto, Jesus, ele não nega a acusação de ser samaritano. Ele nega de estar possuído. Tá lá, João 8,49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Ele não nega o insulto racial, o insulto pejorativo. Tanto que ele faz curas de 10 leprosos e entre eles tem um samaritano, que é o único que volta para agradecer. Inclusive, os samaritanos, se a gente olhar para pensar e ver, ele é o herói de uma das melhores parábolas de Jesus. É ele quem salva aquele que apanhou. Então, Jesus ele sai do seu caminho, nesse texto que nós lemos, para visitar uma aldeia samaritana. E ele ordena que os seus discípulos também levem o evangelho para outras aldeias não judias. No fim, se você olhar lá em Atos, você vai ver que os discípulos depois captaram essa ideia. Tanto que é com grande alegria em Atos 8, que vai dizer que os samaritanos também voltaram-se com grande alegria e receberam o Espírito Santo, através de Pedro e João. Mesmo é aquele João que da outra vez tinha pedido para cair fogo do céu sobre os samaritanos. Jesus, ele veio do Pai cheio de graça e de verdade. Começa João no prefácio do seu evangelho. Infelizmente, muitas vezes, a igreja, como instituição, trabalha a parte disso. Trabalhamos separados da graça e da verdade. E isso a gente pode ver através dos testemunhos dos nossos concílios. Muitas vezes dos nossos credos, dos volumes e volumes de teologia sistemática, de crises e cismas denominacionais que nós enfrentamos. Porque o povo fica brigando por causa de coisa secundária na doutrina. Nós somos mais vistos como ministradores da culpa do que ministradores da graça. João, ele registra esse encontro particular de Jesus com uma mulher samaritana para mostrar para a gente, conhecendo como a empatia entre esses dois grupos tão semelhantes pode ser realmente transformador. Porque ela se surpreende ao ver um rabino judeu lhe dirigindo a palavra. A certa altura, ela menciona, se você olhar aí, 2 pontos doutrinários controvertidos. Quem detinha o lugar apropriado da adoração? Os judeus ou os samaritanos? O Monte Gerizim ou Jerusalém? Jesus, habilmente, ele se esquiva dessa pergunta. E ele vai se aprofundar em uma questão mais importante. Na sede insaciada que ela tinha. Ele lhe oferece não um julgamento, mas uma solução duradoura para uma vida desregrada. Para ela, e somente para ela, se você prestar atenção, somente para essa mulher samaritana, Jesus se identifica abertamente com o Messias. Se você prestar atenção, para mais ninguém ele diz que é o Messias. Então, ele
a escolhe como ministradora da graça. A transformação dela chamou a atenção de toda a cidade. Se você continuar lendo esse texto, a gente vai ver que Jesus ficou 2 dias lá entre os hereges. E muita gente se converteu. A cena de Jesus e da mulher samaritana vem à tona para nos alertar e nos fazer olhar além das aparências. A não olhar os diferentes como inimigos, mas buscar ouvir as suas necessidades. Tentar olhar e observar que os seus comportamentos promíscuos, o uso de drogas ou mesmo as suas atitudes autodestrutivas são, na verdade, sinais de uma sede de amor que nunca foi saciada. Essas pessoas têm sede. Nós devemos enxergar os outros não como inimigos ou como ímpios, como hereges, mas sim como pessoas sedentas. Todos nós temos sede. Por mais diferentes que nós possamos ser, cristãos, pós-cristãos, pré-cristãos, seja o que for, nós vivemos no mundo com sede. Acreditar que não existe um Deus, como os ateus, não elimina a sede. Acreditar também que existe um Deus e que esse Deus está no céu distante, também não elimina a sede. Como Jesus, nós não devemos ter comportamentos ofensivos, nós devemos nos relacionar. Cristo se relacionou conosco, Jesus se relacionou conosco. Jesus, ele é aquele que vai se relacionar com aqueles que creem diferente, ou mesmo que não creem. E até que zombam dele, que não compartilham a mesma coisa. Às vezes nós encontramos pessoas que colocam tudo no mesmo balaio, fala que todo mundo é evangélico e que está todo mundo aí perdido, não tem o que fazer, não tem jeito. Então, muitas vezes nós recebemos frases prontas, frases preconceituosas, por outros motivos que não são os nossos, mas nós recebemos. Aquelas frases que eu falei no começo, de quem as pessoas acham que nós somos, mesmo nós não sendo, nós recebemos, ou não. Então, nós precisamos realmente pedir a Deus que Ele preserve a nós desses julgamentos precipitados, ou mesmo dessa irritação autodefensiva, porque a gente tende muitas vezes a nos irritar e querer nos defender. E permitir ver essas pessoas com sede. Mais que isso, pedir a Deus que realmente nos ensine a como oferecer água viva para matar a sede dessas pessoas. Porque os seres humanos buscam intensamente 2 coisas, se você parar para pensar. A primeira delas, a gente busca significado. Um sentimento de que a nossa vida vale a pena. E o segundo, nós buscamos amor. Nós buscamos ser amado. Nós buscamos viver em comunidade porque nós ansiamos estar rodeado por pessoas que nos amam. Embora nós vejamos cristãos e não cristãos, por mais que eles possam assim concordar sobre isso, nós vamos ver que eles discordam sobre a cura disso. E é onde nós entramos. Diferente da mulher samaritana, nem todo mundo escolhe provar da água da vida, que Jesus promete que saciaria a sede. Seu amor, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, nos dá a água viva. A água da salvação, a água que preenche, a água que nos dá significado, que nos faz nos sentirmos amados e amadas. Nem todos escolhem isso. A água que nos vivifica, que nos restaura, que preenche a nossa existência, que nos move em direção a uma missão. E essa água é Cristo Jesus. Para que ocorra um verdadeiro diálogo, nós precisamos superar esses estereotipos. Nós precisamos realmente considerar sinceramente o ponto de vista do outro. Talvez isso seja em parte o que Jesus quis dizer quando ele diz amar o próximo como a si mesmo. Como é possível que tu, um judeu, me peças de beber, a mim, uma mulher samaritana? Os judeus se relacionavam comercialmente com os samaritanos.
mas devido às leis da pureza, da separação, eles nunca usavam a mesma jarra e o mesmo copo que um samaritano. Eles não tinham autorização para usar o mesmo cântaro para tirar água do poço. É por isso que essa mulher, ela entendendo que Jesus vai ter que usar o cântaro dela, e ela está surpresa por isso, e talvez um pouco até insatisfeita por isso, ela dirige-se para Jesus e pergunta isso. Ela está surpresa. No entanto, Jesus, ele percebe, ele usa esse senso de surpresa e aguça a curiosidade dessa mulher. Apesar dele não ter uma longa resposta, a pergunta não é ignorada. Jesus mostra que a pergunta se baseia, na verdade, numa suposição equivocada. Ela tinha surgido da suposição que o Senhor, o judeu, está necessitado, está desesperançado. Eu, uma mulher samaritana, sendo autossuficiente, sou capaz de suprir a sua necessidade. Jesus, quando ele dá a resposta, ele mostra que o oposto é que é verdadeiro. Ele é aquele que tem a água. Ela é quem precisa dessa água e não o contrário. Ele é a fonte que pode suprir a necessidade mais profunda que ela tem, escondida atrás das camadas da religiosidade. Porque ela vai falar de teologia com Jesus. Ela vai falar de doutrina com Jesus. E Jesus vai lá e tira essas camadas com uma cebola, uma a uma, e vai falar daquilo que ela mais precisava, que era dele, que era de água viva, que era de uma fonte para suprir a sua sede. Ele amavelmente e surpreendentemente, ele aborda a sede da alma dessa mulher, da água fresca, da água pura de eterna salvação. Essa água que entra no coração dela, que entra na alma dela, que gera gozo, que gera satisfação espiritual, que gera significado, que faz com que ela se sinta amada, que provê eterna satisfação. Jesus expressa o seu amor e a sua graça nesse encontro à beira do poço. Muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar porque nós ignoramos os princípios básicos de relacionamento. Quando nós emitimos um julgamento e proferimos palavras eloquentes que não se traduzem em ação, ou simplesmente falamos antes de ouvir o outro, nós deixamos de amar. Nós deixamos de ser como Jesus. E assim nós afastamos as pessoas da água viva. Nós afastamos o mundo sedento da água que realmente sacia a sede. A boa nova acerca da graça de Deus não é ouvida, não é falada. E o mundo vai saber que nós somos cristãos se de fato nós estivermos unidos no amor. O amor tem o poder de conquistar estranhos. Guarde essa frase. O amor tem o poder de conquistar estranhos, afirma Philip Yancey. Quanto mais nós amarmos, quanto mais gente improvável nós amarmos, tanto mais nós nos apareceremos com Deus. E no fim das contas, ama criaturas assim intragáveis, como eu e como você, que às vezes se acha, que às vezes está cheio de teologia, que está cheio de doutrina. Nós devemos olhar as pessoas não com essas teologias e com essas doutrinas, mas olhar para a alma delas, para a sede delas, realmente despidos de preconceitos e julgamentos. O maior desafio religioso para nós é amar a imagem de Deus em alguém que não é a nossa imagem, que é diferente da gente, que pensa diferente da gente. A nossa função é amar. Amar é expressar a graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
Por fim, as histórias de Jesus eram uma ameaça para os religiosos do seu tempo, que realmente se contentavam em evitar os perdidos e sedentos. É melhor a gente se associar com outros religiosos, é mais simples, então era mais fácil os saduceus e os fariseus ficarem lá discutindo a sua teologia do que olhar para quem precisava. Mesmo com pequenas divergências, eles eram capazes de ignorar isso. E vamos manter a ordem, o status quo, vamos observar as regras, a lei, que é melhor para todo mundo, deixa esse povo aí, deixa esses samaritanos lá. Todos os grupos existentes no tempo de Jesus entendiam que não era bom se misturar com os samaritanos. Os samaritanos eram uma ameaça, eram impuros, eram perdidos, melhor não. Os perdidos e sedentos são uma ameaça também para mim e para você hoje. Ainda são. Porque a gente prefere o conforto da religião, a previsibilidade do culto de domingo, do que a complicada tarefa de ir lá fora buscar aqueles que não conhecem a Deus. E a parábola do filho pródigo, de modo especial, mostra isso, derrubando as nossas nítidas categorias de separação, de responsáveis e irresponsáveis, de obedientes e de rebeldes, de morais e imorais. Muitas vezes nós somos o filho que fica em casa e que quando chega aquele de fora, que desobedeceu, é mais fácil a gente criticar. Eu estava aqui o tempo todo, como que o senhor não me viu? Então, a graça derruba essas paredes. Ela nos faz sair da zona de conforto, nos faz buscar quem não conhece a Deus. E a graça, ela começa como um rio. E você sabe como um rio começa, né? Com um fio de água. Com um fio de água que vai serpenteando os montes, os morros, até chegar num rio largo, amplo. E a gente deve buscar, então, a partir disso, as nossas bases comuns com os perdidos. Não os que nos diferencia deles, mas o que nos une a eles. O que é igual na sua caminhada e na caminhada de quem não conhece a Cristo? Comunicar nossa fé a quem não acredita em nada, geralmente funciona melhor quando a conversa parte da igualdade e não da diferença. Você e eu, em algum momento da nossa caminhada, não era diferente em nada de quem não conhece a Deus. Em algum momento da nossa caminhada, a gente andava com sede. Que nós não nos esqueçamos de quando nós andávamos com sede. Que não seja a teologia, que não seja a doutrina, a moralidade, que faça com que a gente esqueça disso. Talvez se você não se lembre desse tempo, talvez seja melhor até refletir. Será que você conhece a água viva? Nós não podemos nos esquecer de onde nós caímos. E aonde nós realmente nos encontramos com o verdadeiro amor. Encontrar esse verdadeiro amor, né? Ao primeiro amor, como diz o próprio evangelista em Apocalipse. O melhor que nós podemos fazer, como sempre, é seguir o exemplo de Jesus. Ele é o centro. Ele se especializou aí não em técnicas, não em argumentos, mas em amor, em espírito, em exemplo. Ele levava os céticos a sério. Ele levava as pessoas a sério. Ele levou a mulher samaritana a sério. Ele a ouviu, ele lhe deu respostas de modo direto. Que se você olhar bem, ele é bem enfático com ela. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O autor da salvação responde a ela com todas as letras. Ele é assertivo, mas ele é cheio de compaixão. Ele olha a necessidade dela e não se esquiva da sua necessidade. A mulher samaritana havia encontrado algum consolo na sua religião alternativa.
que teria acontecido se Jesus então travasse uma discussão com ela sobre o lugar certo da adoração? O que será que tinha acontecido? Em vez de fazer isso, o que ele fez? Ele invocou a sede. A sede que era evidente naquela vida atribulada de 5 casamentos mal sucedidos. E ele termina dizendo no verso 13, e eu gostaria de terminar com esse verso: quem beber dessa água terá sede outra vez, disse ele, referindo-se à água do poço, que ela estava tirando para ele. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nesse breve diálogo, Jesus expõe um exemplo de como nós devemos nos relacionar com uma cultura plural. Não ousemos desdenhar das escolhas das outras pessoas. Que realmente nós possamos expressar amor, seja quem for, seja conservadores, sejam liberais, sejam a cristãos de igrejas diferentes da nossa, sejam as não cristãos, que a gente possa realmente nos sintonizar com a sede de cada um e lembrar que é Cristo, a água viva. É Ele quem sacia a sede de um mundo tão sedento. Que Ele nos ajude a realmente a surpreender as pessoas com a sua graça.